eu quero falar de um assunto polêmico. E esse, na realidade, eu quero hoje colocar esse meu ponto de vista sobre o tema Bolsonaro, o mito. Bolsonaro chamou minha atenção por pontos que ele vem colocando, e as pessoas vêm distorcendo esses fatores que ele vem colocando, e eu queria colocar aqui em evidência a minha avaliação sobre a situação e sobre o próprio candidato. Nós vivemos uma situação política brasileira caótica. Nós não temos para onde fugir. A situação não vai mudar em termos de corrupção, de punição política. Hoje o cara, ele é quem não tem participação, envolvimento no meio, né, em vagabundagem. Infelizmente, para os opositores, isso é um problema sério, né? Porque o cara não tem o que provar. Só que tem muita gente plantando, gente, por exemplo, que o cara é homofóbico. Eu nunca vi ele agredir um gay, um homossexual. Eu nunca vi ele falar mal para um homossexual. Não tem nada disso provado. O cara defender que não a ideologia de gênero ser plantada nas escolas, ele defender que as crianças têm o direito, a criança tem o direito de desenvolver com o tempo e descobrir o que elas querem, o que elas são. Está correto. Você não pode ficar plantando. É a mesma coisa de você falar assim, olha, a droga X a partir de hoje é liberada. Você vai abrir precedentes para as pessoas quererem usar, não adianta. Porque é liberada. Ela vai virar e vai falar, não, o negócio é liberado, é legal. Como o álcool é. Se você virar para uma criança e falar para ela que ela pode tomar, ela vai tomar o álcool. Você concorda comigo? É o mesmo processo, gente. É uma questão de dar o tempo, na realidade é uma questão de tempo para as crianças, para elas poderem entender e se descobrirem. E eu tenho muitos amigos homossexuais, eles sabem muito bem disso. E eu acredito que concordem comigo. Porque o meio é muito prostituído, o sofrimento dessas pessoas é muito grande. E aí, nossa, e as pessoas falando que ele critica a mulher, que a mulher tem que ter. Eu nunca ouvi falar ele falando que a mulher tem que trabalhar em serviços subtrabalhos, ganhar. Eu nunca ouvi ele falar que ele tem que ganhar menos do que eu. Eu ouvi falando de meritocracia. Eu ganho mais do que você porque eu mereço, porque eu fiz por onde. Isso sim, eu ouvi ele falando. Outra coisa sobre a mulher, ele nunca falou que a mulher tem que ficar no fogão. Eu nunca ouvi ele falar isso. Tem se plantado, as pessoas têm criado um auê, mas sem entender de verdade. Eu nunca ouvi ele falar ou agredir um negro como racista, como foi pregado, que ele é agressivo. Outra coisa, que ele é não sei o que. Eu nunca ouvi falar que ele tirou uma arma para alguém, atirou em alguém. Nunca ouvi falar que ele ameaçou. Nunca ouvi falar isso. O que ele prega é o seguinte: o lugar de bandido é na cadeia, pro resto da vida, trabalhando. Ele está errado? O que ele prega é o seguinte: o direito que o bandido tem de ter uma arma e você não. Porque se você tiver uma arma e você der um tiro no bandido, você acabou com sua vida. Se um bandido der uma arma, acabou com a sua família. E ele não fica preso. Você vai passar o resto da sua vida na cadeia. Porque no Brasil só fica preso o cidadão de bem. Nem o vagabundo. Político não fica preso, vagabundo também não, porque ele passa um tempinho lá. E outra, ele defende o preso não receber, família não receber nada pelo vagabundo que está lá. Porque o dinheiro que está gastando lá é o dinheiro que deveria estar gastando conosco, que trabalhamos, que geramos divisas econômicas para o país, para as nossas famílias. Não para quem mata, para quem rouba, para quem estupra. Porque esses aí não traz nada de bom para nós. Pelo menos para mim não traz. Se trouxer para você, você deve ter algum vínculo, alguma coisa. Como os políticos, quem tem vínculo com político, né, e tudo mais. Então, gente, eu não consigo entender a posição das pessoas na forma da defesa do candidato, sabe? E essa é a minha visão. O cara não tem... Ele fala aquilo que é princípio básico. A manutenção do princípio básico. A defesa daquilo que é correto. Aquilo que é básico para nós, para a nossa sobrevivência. Ele é o único que vem apresentando possíveis soluções de limpar a merda da política brasileira. Nós temos mais alguém? Nós vamos continuar, porque se esses vagabundos aí, todos,
Porque aí a gente fala, não, mas o cara foi citado, mas não tem prova. Gente, larga de ser ignorante. Meu pai costumava dizer uma coisa para mim, que onde tem fumaça tem fogo. Então, se citou o nome, gente, vocês vão me perdoar, mas o cara tem envolvimento e nós sabemos que os políticos brasileiros estão até o talo. Você sabe, para reestruturar, nós temos dois caminhos. Uma intervenção militar, para poder ir lá e limpar tudo e reestruturar um novo governo. Tá? Isso é uma intervenção militar. Não é golpe, não é ditadura militar, como as pessoas têm criado por aí. Outra coisa, é ele entrar e bater e fazer um limpa. Instaurar leis, reestruturar as leis criminais. A reforma política, que eu deveria ter sido a primeira reforma, e a reforma tributária são os principais. Esses são os principais pilares hoje para poder dar condição e visibilidade para o país, para sair de uma mera especulação. Um país, especulação, gente, é fraude. O Brasil é visto, o brasileiro é visto como fraudulento. Então, o que nós precisamos é dar condição para nós, sociedade, para nós, país. E a maioria das pessoas ficam defendendo X e Y. Gente, acorda. Se você votar no X ou no Y, vai continuar do mesmo jeito. Não acredito que o Bolsonaro seja salvação. Minha única preocupação com ele é o seguinte, ele ser um novo Collor, como todos idolatravam o Collor e tudo mais, e virou a merda que virou. E ele continua lá, ó. Só que ele já era bandido, continuou bandido, tá lá. O meu medo é só, meu único medo é esse. Pior do que tá, não pode ficar, a não ser esse tipo de situação. Não tem como ficar. Se vocês avaliarem, não tem como ficar. Vocês podem colocar qualquer um lá que a economia brasileira hoje ela gira sozinha. Não temos a participação e apoio político na economia. Não temos investimentos. Então, esse é meu ponto de ver sobre o Bolsonaro. Eu acredito que ele tenha força, tenha pulso, ele tem caráter, a forma dele expressar a opinião dele, e eu acho que isso é muito importante. A pessoa tem que ter opinião e não pode ser influenciável, ainda mais na atual situação que nós vivemos. Porque é o seguinte, você acha que vai mudar alguma coisa lá em cima, no Congresso, no Parlamento? Não vai mudar. Você sabe por que não vai mudar? Do jeito que está? Porque é o seguinte, quem faz as leis são os políticos. E você acha que ele vai criar alguma lei ou mudar alguma lei para prejudicar ele, para ele ser preso, para a família, para perder todas as mordomias? Não vai, não. Se nós não radicalizarmos, isso não vai acontecer. Todo mundo fala que ele é muito radical, é não sei o quê. Esse radicalismo tem freio, gente. Todo mundo falava do Trump, que o Trump é isso, que ele não podia ser eleito e tudo mais. Até eu acreditava nisso, eu acho ele muito louco, no meio de negócio. Ele tem princípios que eu não defendo. Só que, me fala uma coisa, o que ele fez até hoje de que prejudicasse a economia americana ou a economia mundial? Não fez nada. Um político ou um candidato, né, ele não faz nada sozinho. E aí toda a sociedade é capaz de amarrar, como a justiça pode amarrar ele. Então, gente, esse é meu ponto de ver. Vamos avaliar direito o que nós pregamos, né?